Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas um versículo. Depois você vai se sentar. Deixa eu achar aqui também, né? Abra lá no versículo de número 8. Versículo 7 também diz assim: Não somente esforça-te e ser muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Repita comigo assim: para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu continuo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Repita comigo: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você pode se sentar no nome de Jesus. Amém? O que nós vamos tratar aqui nessa noite é a respeito de obediência. Obediência, chave para a prosperidade na nossa vida. Amém? Prosperidade, a chave para a prosperidade para a nossa vida. Amados, para que a nossa vida ela venha a ser bem sucedida nesta terra, tudo se resume em uma palavra: obediência. Nós acabamos de ler um texto aqui que fala a respeito da vida de Josué. A ordem para Josué era: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. E Deus falou novamente com Moisés 2 vezes: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Por 2 vezes Deus falou: Josué, se você ouvir as palavras que eu falei para Moisés, você cumprir como ele cumpriu, e eu prosperei o caminho enquanto ele estava à frente da nação de Israel, eu também vou prosperar o seu caminho. Repita para essa pessoa que está à sua direita ou à esquerda, diga assim: se você for obediente, você vai prosperar. Amém? No Velho Testamento, no Antigo Testamento, a palavra prosperar repete 65 vezes. E sabe qual o significado da palavra prosperidade? No hebraico tem o significado de ter sucesso. Amados, quando nós obedecemos a Deus, nós prosperamos, nós somos bem-sucedidos, nós temos sucesso nessa vida. Quem é aqui nesta noite que está que não quer ter um sucesso na vida? Sucesso qual? Não é o sucesso de você aparecer para multidões, não, mas de você ser bem-sucedido na sua escola, você ser bem-sucedido no teu trabalho, você ter sucesso no teu relacionamento com a tua namorada, com a tua noiva amanhã, no teu casamento, de você ter sucesso no teu relacionamento com as pessoas. Amados, e quando nós somos obedientes à palavra de Deus, a prosperidade vem. É automático. Irmãos, não precisa ficar plantando bananeira, não nada. A questão é obedecer os mandamentos do Senhor que estão contidos aqui na palavra de Deus. Amados, e obedecer não é fácil. Nós temos que abrir o jogo, porque obedecer toca lá no profundo do nosso ser, porque nós carregamos o pecado de Adão e Eva, e a nossa carne, ela luta constantemente com o nosso espírito para fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. Sim ou não? É uma grande verdade na nossa vida.
Você viu como que foi difícil para você estar aqui nessa noite? Como foi difícil para você jejuar? Como foi difícil até para você obedecer o teu pai uma ordem? Como foi difícil para você obedecer até o teu encarregado lá no teu trabalho? Por quê? A nossa carne, ela é pecaminosa. Então ela vai trabalhar para que nós venhamos a desobedecer em tudo nessa vida. Mas o Espírito que está em nós, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que foi concedido pelo Pai, ele vai lutar contra a nossa vontade. Mas ele luta, mas também nós temos que ter uma posição. Irmãos, não adianta o Espírito Santo estar dentro de nós, mas nós não temos um esforço com a nossa mente, com o nosso intelecto, de dizer, não, eu quero mudar, eu quero obedecer, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Amados, a Bíblia diz, lá, Jesus dizendo lá em João capítulo 15, versículo 7, dizendo assim, olha, se vocês ouvirdes a minha palavra, e colocar dentro do seu coração, e cumprir elas, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Amados, isso é algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Se nós ouvirmos hoje esta palavra de vida, colocar no nosso coração que Jesus está falando, colocar em prática tudo que você pedir para a tua vida, o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que para muitos corações já causou dúvida. Ah, mas eu tenho pedido tantas coisas para Deus e Deus não tem feito. Amados, mas nós temos que ser sábios também. O que você tem pedido para Deus, você tem estrutura hoje? O que você tem pedido para Deus hoje, vai glorificar o nome do Senhor? É uma necessidade para a sua vida hoje, sim ou não? Ou é somente para completar algo na tua vida e está tudo bem? Mas Jesus está dizendo, se nós obedecermos as palavras que nós ouvimos dele nessa noite, tudo que nós pedimos, o Senhor vai abençoar. Amados, mas vamos entrar no texto, a qual eu quero passar para você nessa noite, que é através da vida de Noé. Um homem que foi obediente à voz de Deus. Amém? Vamos abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo 6. Abra comigo, é o primeiro livro da Bíblia. Eu vou estar lendo alguns versículos conforme eu for ministrando para você nessa noite. Gênesis capítulo 6. 6:8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Amados, a Bíblia fala de Noé, que ele era íntegro e reto, e ele andava com Deus, e ele achou graças aos olhos do Senhor. Deus olhou para Noé e viu que nesta terra não havia um homem justo como ele. Ele andava em retidão, ele fazia a vontade de Deus, ele obedecia os mandamentos do Senhor. E este texto aqui fala a respeito do dilúvio, que Deus mandaria água e mais água para destruir todos os seres humanos da terra. Ele ia destruir a criação, porque o homem, através do homem, o pecado tinha contaminado toda a terra. Isso desagradou muito aos olhos do Senhor. Então Deus disse: eu vou destruir. Mas no momento que Deus ele estava passeando com os seus olhos, ele viu Noé. Ele disse: eu não posso destruir tudo, mas eu tenho que fazer com que permaneça a vida de Noé e a sua casa, porque ele é íntegro e ele obedece a minha palavra. Amados, saiba de uma coisa: quando eu e você obedecemos a Deus, nós achamos graças aos olhos do Senhor. E saiba que o mal não vai ter poder sobre a tua vida. E qual foi a promessa de Deus por causa da obediência de Noé? Lá no versículo de número 18 diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Amados, Deus disse assim: Noé, através da sua vida eu vou estabelecer uma aliança na face da terra. E qual era a aliança? Que ele construiria uma arca, e dentro desta arca entraria ele e a sua família, e através da vida dele, ele daria continuidade
na descendência sobre a face da terra. Amados, que coisa grandiosa. Imagine naquele momento Deus se aproximando de Noé, dizendo assim: ei parceiro, ei velho de guerra, você não se contaminou com nada, você obedeceu aos meus mandamentos, você ouviu a minha voz. Eu ia destruir todo mundo, mas não tem como, você é reto diante da minha presença, então eu vou estabelecer uma aliança com você. Olha, você vai construir uma arca de madeira, não é? Eu tenho certeza do Senhor, mas como? O Senhor vai derramar um dilúvio tremendo, eu não tenho condições de construir. Ei, fica tranquilo, porque eu vou te capacitar com o meu Espírito, eu vou te dar sabedoria, e você vai construir uma grande barca, e você vai colocar no casal de cada animal a sua família. Senhor, mas como vai colocar nos animais? Vai ter fedor dos animais, os animais vão fazer as suas fezes aqui. Fique tranquilo, Noé, eu vou te capacitar com sabedoria, fique tranquilo, só eu quero ouvir dos teus lábios se você quer firmar esta aliança comigo. Amados, a Bíblia diz, um pouco mais para baixo, tudo aquilo que Deus ordenou para Noé, ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi obediente ao chamado de Deus. Amados, e era uma loucura na época, porque não havia, era uma sequidão sobre a face da terra. E agora Deus falando que iria cair um dilúvio, mas Noé ouviu a voz de Deus e ele foi obediente. Durante anos e anos, ele construiu aquela arca, confiando nas promessas de Deus. Um aprendizado ao qual nós tiramos aqui na vida de Noé: saiba de uma coisa, quando somos obedientes à voz de Deus, nós somos capacitados de uma sabedoria não humana, mas uma sabedoria vinda dos céus. Jovem, eu faço essa pergunta para você: você crê nesta noite que Deus é poderoso para te capacitar, que Deus é poderoso sobrenaturalmente, fora daquilo que você imagina, dele colocar entendimento, dele colocar direcionamento sobre a tua vida, e de você fazer uma grande diferença nos dias a qual você vive, dentro do teu trabalho, na tua faculdade, sonhos que você jamais imaginou para a tua vida? Você consegue captar isso nessa noite? Que Deus ele é poderoso se você obedecer a sua voz e ele colocar dentro de ti. Creia nessa noite que Deus é poderoso. Deus ele fez isso na vida de Noé. Como? Amados, a Bíblia diz que as águas do dilúvio subiu sobre a maneira, cobriu todos os montes, a mais alta montanha, os recursos da época. Amados, como que pode uma barca ficar? Não era como o navio de hoje, que Noé tinha um timão e ia para lá e para cá, mas essa barca ela iria flutuar sobre as águas. Amados, e 40 dias e 40 noites, águas e mais águas. A Bíblia diz que foi exterminado toda criatura da face da terra, mas a barca aonde Noé estava, ela vagueava sobre as águas. Sabe o que eu quero profetizar para a tua vida no nome de Jesus? Se hoje você se esforçar em obedecer a voz de Deus, em fazer conforme tudo aquilo que a Bíblia diz para você fazer, amado, saiba que nos maiores temporais a qual você vai vivenciar na face da terra, sempre o barco aonde você está, Jesus Cristo vai estar contigo, e você vai estar flutuando, você vai estar vagueando por sobre as águas. Vai estar caindo a tempestade, mas nenhum dano o teu barco, o teu navio vai sofrer. Creia nisso nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 4, a respeito da ordem que Jesus deu para os discípulos: olha, nós vamos passar para outra margem do rio. Os discípulos não questionaram, ele está fazendo a ordem, eles obedeceram. Vamos.
E a Bíblia diz que Jesus começou a dormir naquele barco. E eles foram. E de repente, no meio daquela navegação, houve uma grande tempestade que remessava o barco que os discípulos estavam de um lado e para o outro, tentando destruir verdadeiramente. Amados, mas a ordem de Jesus era para atravessar, mas agora tinha uma grande tempestade. Amados, e naquele momento, os discípulos, eles ficaram afoitos, eles não sabiam o que fazer. Sabe o que eles fizeram? Eles clamaram a Jesus, eles incomodaram: mestre, por favor, nos ajude. Sabe o que Jesus fez? Se levantou: ei, homens de pequena fé, fique tranquilo, eu estou aqui na proa do barco. Jesus levantou a mão e disse: mar, aquieta-te, tempestade, para, silêncio sobre todo o mar. Sabe o que eu quero profetizar para a tua vida no nome de Jesus? Se hoje você ouvir esta palavra, colocar em prática, saiba que nos maiores temporais, a qual você vier atravessar nesta vida, porque eu e você estamos sujeitos a grandes atrocidades, nós estamos sujeitos a grandes tribulações que nós não imaginamos na nossa vida, mas sempre